Bem, estamos de volta na maior e melhor rede de rádios no Brasil. Jovem Pan é a rádio que virou TV. Você também nos acompanha por imagens no Panflix. Olha, durante a pandemia de coronavírus, a circulação de notícias falsas e boatos tem aumentado muito. Até que ponto esse tipo de informação pode, então, prejudicar na prática a vida das pessoas? Qual seria, então, o limite da liberdade de expressão? São assuntos delicados, nós vamos entender esses temas melhor, então, e falar sobre as consequências, das fake news com o Acácio Miranda da Silva Filho, que é especialista em direito constitucional e penal. Acácio, uma ótima noite para você, é um prazer te receber novamente aqui no Pan News. Boa noite, Afonso, o prazer é meu em falar mais uma vez com você e com todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Acácio, é uma situação muito delicada, quando a gente está falando Sim. de fake news, porque as pessoas, claro, neste momento de pandemia, ficam aflitas, ficam querendo saber informações, só que muitas vezes elas acabam caindo, nessas informações falsas e, o pior, acabam replicando esse conteúdo pelos aplicativos e isso acaba, então, criando grandes dimensões, perde o controle. Então é importante sempre frisar que as pessoas, antes de compartilhar qualquer informação, têm que ter a responsabilidade de, um pouco como nós jornalistas fazemos também, de checar essa informação para que não passe uma informação desencontrada para outras pessoas e aumentando aí o círculo que essa fake news pode ter, Sem dúvida nenhuma, Afonso. Eu acho que nós vivemos uma era da informação, nós vivemos um momento da sociedade da informação, onde todos nós, sem exceção, temos acesso diuturnamente a uma quantidade enorme de informações. E por conta das mídias sociais às quais temos acesso, principalmente WhatsApp, Instagram e Facebook, por vezes somos instados a repassar essas informações. E o grande problema disso qual é? Sem que façamos a checagem, seja da veracidade daquela mensagem, ou seja, a checagem da veracidade do conteúdo daquela informação. Então, por vezes, até, entre aspas, culposamente, nós somos responsáveis também por disseminar as fake news. Acácio, são projetos muito interessantes que são aqueles que fazem checagem de alguma informação. Então, se você tem dúvida, você manda para alguns sites que estão se especializando nesse assunto e é possível checar. Então, eu gostaria de saber a importância de tipo de iniciativas como essa para que as pessoas tenham esse recurso de poder, então, se certificar do que estão consumindo, Conforme eu disse anteriormente, nós temos acesso a uma grande quantidade de informações e, por vezes, a nós, com as nossas ferramentas limitadas, não é possível a constatação da veracidade destas informações. Então, todas estas ferramentas, todos estes sites, todos estes editores que são especializados na constatação e na certificação da veracidade ou do viés inverídico daquela notícia, prestam relevante trabalho social. Importante para nós enquanto sociedade e principalmente importante para aquelas pessoas que são objeto daquelas informações, muitas vezes falsas, muitas vezes fakes. Agora eu queria te falar de um novo termo que foi cunhado aí, que é a desinfodemia. Esse é um termo que foi cunhado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, e é definido como a desinformação básica sobre a doença da Covid-19. Então é a desinfodemia. E a ONU fala, viu, Acácio, que considera essas fake news sobre a pandemia mais mortais do que qualquer desinformação. Gostaria que você comentasse, então, também a preocupação que a ONU tem colocado ao até criar um termo para mostrar como é importante estar atento, porque a gente está lidando com situação de saúde, Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos uma circunstância excepcional. Eu acho que todas as pessoas têm acesso a isso. Essa circunstância excepcional tem reverberado mudanças, não só na nossa rotina, mas tem reverberado mudanças também como os órgãos internacionais encaram
a maneira como a sociedade se relaciona. Não à toa, você mesmo mencionou, foi criada uma denominação específica para classificar as fake news relacionadas a essa pandemia. Isso denota que essas fake news não só nos atrapalham no dia a dia, essas fake news acabam não só afetando a honra ou a imagem de determinadas pessoas ou determinadas marcas, mas elas têm também prejudicado a atuação da Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia. Vidas são perdidas por conta da fake news neste momento. Pessoas deixam de ter acesso à cura ou tratamento da Covid-19 por conta da fake news. E essa denominação, acho que é a grande embalagem, né? É o grande marketing de tudo isso, para mostrar a importância de nós evitarmos a fake news neste momento grave que a sociedade está vivendo. Queria que você me ajudasse, Cássio, a lembrar fake news relacionadas ao coronavírus. Existe um estudo falando que um dos temas mais procurados sobre a questão do coronavírus é a origem dessa pandemia, que, claro, está sendo investigado, existe aí, a gente sabe, foi em Wuhan, na China, mas existe aí divergências em relação às versões, mas as pessoas têm curiosidade sobre esse tema e diz que é onde tem o maior número de fake news circulando sobre esse assunto, é sobre a origem da pandemia. Mas tem também, por exemplo, aquela farsa que já foi mostrada amplamente pelos veículos de comunicação de caixões vazios que estariam sendo usados para serem enterrados, os caixões vazios, mostrou que era também uma fake news. Gostaria que você me ajudasse a lembrar e também mostrar para as pessoas outras fake news que circularam aí em relação ao coronavírus. Eu acho que a origem do coronavírus por si só já demonstra a preocupação que nós temos em relação às fake news. Vários foram os fatos indicados acerca dessa informação, sem que a ciência, que é a principal responsável pela elucidação desta questão, tenha se manifestado de forma definitiva. E há o efeito reflexo destas fake news. Por quê? A honra de determinadas pessoas, a honra de determinada sociedade acaba sendo afetada por isso. O fato das pessoas falarem aleatoriamente, sem nenhuma comprovação, que é uma arma química, que foi feito propositadamente para prejudicar o mercado de determinados países e assim sucessivamente, isso vai reverberando problemas de relacionamento entre estes países, isso vai reverberando, vai incutindo nas pessoas uma maior sensação de raiva e estresse no momento que já é complicado e assim sucessivamente. E várias fake news têm pipocado por aí. Você mencionou a questão dos caixões vazios, algumas pessoas que têm divulgado fake news relacionadas à vacina ou à cura da doença na utilização de determinadas métodos de medicina alternativa. A gente tem lido muita coisa sobre isso, né? Inclusive divergências e a criação de pesquisas fakes. Já não basta a fake news. Agora as pessoas têm falsificado pesquisas aptas estas pesquisas a fundamentarem as fake news. Vejam o momento absurdo que nós estamos vivendo. Eu li recentemente e acho que todas as pessoas já tiveram acesso a isso, que a nicotina era favorável a evitar que a pessoa adquirisse a fake news. Nós tivemos notícias dizendo que a nicotina era um fator que aumentava o risco de quem a consumisse. Fato é que até agora não há nenhuma pesquisa, não há nenhuma informação que nos diga de forma concreta isso é melhor ou isso é pior. Mas nós vimos de todos os lados informações relacionadas a isso, sem contarmos a politização dessa questão que tem reverberado também milhares de fake news e tem criado um problema para todos nós.
Tem uma questão delicada, que é quando a gente tem algum entendimento em relação ao mundo, a gente tem uma opinião sobre algum tema, de repente as pessoas constroem uma fake news para justamente casar com a nossa opinião sobre um certo assunto. E a gente vai falar, nossa, eu concordo com isso. Aí você acaba, vamos dizer assim, abaixando a guarda e deixando se influenciar por uma notícia que é totalmente falsa, porque acredita mais ou menos os valores que são colocados ali. Então é importante também as pessoas terem cuidado em relação a isso, que é a questão que a gente fala da pós-verdade, né? Quer dizer, a pessoa tem a sua visão e quer achar alguma coisa que corrobore com isso, mas isso é perigoso, é importante sempre estar atento aos veículos de informação sérios que passam então as informações de forma precisas, muitas vezes sim concordando com o que a gente entende, mas também outras vezes que não concorda, né? Sim, hoje até eu confesso, eu disse no começo desse nosso bate-papo aqui, Afonso, que nós temos acesso a uma grande quantidade de informações e nós também estamos sujeitos a isso. Hoje eu confesso que eu não lembro aonde eu li, mas eu vi uma charge de uma senhora, ela estava divulgando uma informação através do WhatsApp e o seu filho, o seu neto, contradiz aquela informação dizendo, olha mãe, essa é uma informação falsa. E ela retruca dizendo o seguinte, pode até ser falsa, mas condiz com o que eu penso. É exatamente o que você disse. Nós estamos vivendo uma fase que as pessoas primeiro acham um posicionamento e depois procuram elementos aptos a justificar o seu posicionamento. Mesmo que estas justificativas, aliás, sejam falsas. Então é mais fácil você disseminar uma fake news e você considera essa informação menos fake quando ela está em conformidade ao que você pensa. E verdade seja dita, nós estamos vivendo um momento em que todas as pessoas prezam pela ética, prezam pela manutenção da justiça e de todas as suas consequências. E a partir do momento que nós defendemos algo que é fake, só pelo fato de ser idêntico ao que nós estamos pensando, nós também deixamos de agir de forma ética, nós também deixamos de agir em conformidade aos ditames da justiça. Então, nós estamos fomentando também essa guerra de informações falsas e nós estamos fomentando, inclusive, a depender do teor daquilo que nós estamos partilhando, nós estamos fomentando o cometimento de um crime ou pactuando do cometimento deste crime. Eu queria chegar nesse ponto com você agora. A Cássio quer falar sobre a responsabilização de quem produz e de quem propaga fake news. Existe a previsão de que haja essa responsabilização? O que diz a lei a esse respeito? Sim. O que acontece? A nossa lei penal, como regra, o nosso Código Penal é de 1941. Quando o Código Penal passou a vigorar em 1941, a possibilidade e os mecanismos de transmissão de informação eram muito diferentes dos mecanismos que nós temos hoje. Então, tanto o nosso Código Penal como a nossa lei de contravenções penais foram eles baseados numa época em que a internet não existia. Com o passar dos anos, a nossa legislação vem sendo adaptada à internet. A Lei Carolina Dickmann, o Código Eleitoral teve a inserção de algumas capitulações relacionadas à utilização das fake news durante as eleições. Mas quando eu falo sobre a difusão das fake news relacionadas ao coronavírus, por exemplo, eu estou incorrendo numa contravenção penal do artigo 41 da Lei das Contravenções Penais. Quando eu estou disseminando uma fake news que venha a afetar a honra de determinada pessoa, eu estou cometendo um crime contra a honra, seja a calúnia, seja a difamação, seja a injúria. E também, quando eu transmito uma fake news, quando eu faço a disseminação de uma fake news e, em virtude desta, é instaurado um procedimento investigatório contra uma pessoa, aí há
o crime do artigo 339 do Código Penal, que é o crime de denunciação caluniosa. Ou seja, uma única fake news pode reverberar várias consequências penais, a depender da finalidade de quem a propague e a depender do seu conteúdo. Especificamente em relação ao Covid, nós temos o artigo 41 da Lei das Contravenções Penais, sem contar as outras circunstâncias que eu mencionei, inclusive a fake news eleitoral. E a gente não pode nunca confundir a questão da liberdade de expressão com a possibilidade de se propagar notícias falsas. São coisas totalmente diferentes, né, Cássio? Sim. Nós temos, no artigo 5º da Constituição Federal, um rol de direitos tidos como os mais importantes do nosso ordenamento jurídico. São normas nucleares do nosso ordenamento jurídico. No seguinte sentido: todo o nosso ordenamento jurídico, todas as leis que nós temos, estão estruturadas a partir do artigo 5º da Constituição Federal. A liberdade de manifestação está indicada no artigo 5º da Constituição Federal. Mas é importante que as pessoas entendam: apesar da importância deste artigo 5º, nós não temos como regra direitos absolutos. O nosso direito vai até onde começa o direito do próximo. Não é pelo fato de nós sermos detentores da liberdade de manifestação que nós podemos utilizá-la para prejudicar uma pessoa, para prejudicar um certame eleitoral ou até para prejudicarmos a sociedade num momento excepcional como este que nós vivemos. Então, repito, é importante que as pessoas entendam: não existem direitos absolutos. Inclusive, o direito de manifestação não é absoluto, porque ele pode acabar adentrando na esfera do direito de outra pessoa e, consequentemente, nós podemos prejudicar a honra e outros fatores relacionados a esta pessoa. Nós estamos conversando aqui na Jovem Pan com a Cássio Miranda da Silva Filho, que é especialista em Direito Constitucional e Penal. Cássio, eu gostaria de já encaminhando para o fim aqui da nossa entrevista, mas acho que tem dois assuntos muito importantes para a gente tocar ainda, para a gente fechar, que em primeiro lugar é a responsabilização também de plataformas que as pessoas utilizam aí, o WhatsApp, enfim, para propagar essas notícias. E aí falar que essas plataformas estão sim cada vez mais atentas e tentando combater essas fake news, tomando medidas aí para facilitar então que informações verídicas e verdadeiras possam ter mais relevância do que as fake news. Então, gostaria de te perguntar um pouco sobre essas atitudes que a gente vê de redes sociais e de plataformas para que combata mesmo a questão das fake news. Sim, acho que desde o começo do nosso bate-papo, Afonso, eu venho falando que nós vivemos numa sociedade da informação, onde nós temos acesso a uma grande quantidade de informações em virtude do WhatsApp, do Instagram, do Facebook e assim sucessivamente. E como todos estes mecanismos são também difusores destas informações, eles também são corresponsáveis pela disseminação de notícias tidas como falsas. A partir daí, em virtude desta corresponsabilidade, eles têm criado mecanismos de combate às fake news. Não à toa, as pessoas já perceberam que o compartilhar mensagem do WhatsApp, quando a mensagem tem origem duvidosa, o WhatsApp não permite que a gente saia compartilhando para os nossos contatos todos. Antes ele permitia que nós compartilhássemos a 5 pessoas, hoje ele permite que essa informação duvidosa seja compartilhada com uma única pessoa. Ou seja, o WhatsApp criou o seu mecanismo de combate às fake news e este mecanismo vem sendo aperfeiçoado. Quando nós olhamos para o Instagram e para o Facebook, também há a possibilidade de nós denunciarmos as notícias tidas como falsas. E estas plataformas já têm equipes, já têm o aperfeiçoamento do algoritmo, cujo mecanismo destas plataformas é capaz de detectar se aquela notícia é falsa
ou não, e a partir do momento em que há determinação que esta notícia é falsa, ela é extraída daquela rede social, exatamente por conta do que eu disse, não porque eles sejam tão bonzinhos ou estejam tão preocupados com a sociedade, mas porque eles são corresponsáveis com a difusão dessa fake news, e eles querem evitar esta corresponsabilidade, mesmo que ela não seja penal, mesmo ela sendo civil, que é uma esfera um pouco menos contundente ou até administrativa, mas eles querem evitar a imposição destas sanções. Acácio, para a gente encerrar, então, eu gostaria de, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, por imagens também no Panflix, para a gente deixar aí uma mensagem final, como uma espécie de uma dica mesmo para as pessoas em relação às fake news, para que elas possam, então, ter esta questão de sempre ter o interesse em compartilhar informações verdadeiras, né, entre os seus grupos, entre as pessoas. E aí eu acho que uma dica final que poderia ficar é as pessoas desconfiarem, né? Desconfiar sempre. Sim. E aí tentar procurar mais de uma fonte e, na dúvida, não repassar informação que não saiba a veracidade. É isso, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você mesmo mencionou, hoje nós temos vários canais de verificação, vários instrumentos aptos à verificação da veracidade destas informações. E nós todos, responsáveis como somos, temos esta obrigação de constatar a veracidade da informação. E quando nós temos dúvidas e mesmo assim repassamos essas informações, é importante que todos saibam também que isso pode gerar responsabilidades jurídicas, inclusive a imposição de sanções. Nós conversamos aqui na Jovem Pan com o Acácio Miranda da Silva Filho, que é especialista em Direito Constitucional e Penal. Acácio, muito obrigado pelos esclarecimentos, uma boa noite e até a próxima oportunidade. Obrigado, Afonso. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Agora, 11 horas e 22 minutos.